Olá, galerinha do oitavo ano, ciências, um pouquinho atrasado, né, no tempo, mas está sendo uma experiência nova, essa forma da gente trabalhar os assuntos, então isso requer um tempo, né, de uma situação para outra, principalmente porque a gente não está tendo tanto apoio pedagógico, como eu já falei em outro momento. Então vamos lá para o que nos interessa. Então, eu já mandei, né, o material para vocês. E eu acredito que vocês já tomaram conhecimento. É um assunto um pouco delicado de se trabalhar. Primeiro que muita gente não sabe levar a sério. E outro porque as pessoas, né, querem interpretar de uma maneira feia, bizarra. E não. Até porque aqui eu não vou ensinar ninguém a fazer sexo. Pelo contrário, a gente vai aprender, saber como é importante a gente conhecer o nosso corpo, as partes do nosso corpo. Então, para trabalhar, né, as partes do nosso corpo, a gente já vai iniciar com a questão da reprodução humana, com os órgãos genitais. Então, quero que vocês entendam uma coisa. Todos nós, seres humanos, somos formados por cromossomos. Somos formados por cromossomos. É, Cada ser humano possui 46 cromossomos, 23 de origem materna e 23 de origem paterna. Então nós somos formados metade de nosso pai e metade de nossa mãe. E aí, para que um ser humano seja determinado sexualmente, o que é que ele vai ser, é preciso distinguir dois cromossomos importantes, que são esses, né? O de origem feminina, de origem masculina. Então, por exemplo, quando a mulher engravida, para que a criança nasça homem ou mulher, durante a relação, né, que acontece entre o casal, e quando a fecundação, o homem ele manda dois cromossomos de origem durante a relação de origem dele, né, de si, que é um ou outro, na verdade, não são dois, né? Ou ele manda X ou ele manda Y. Porque o homem, ele tem como para distinguir, diferenciar ele da mulher, ele tem o cromossomo, né, sexual XY e a mulher XX. Então, toda relação, a mulher vai sempre mandar X. E o homem, ele vai mandar X ou vai mandar Y. Quer dizer, Israel, que o homem é quem decide na relação sexual se vai nascer mulher ou se vai nascer homem? É. Agora, se ele não sabe, não tem como saber que no espermatozoide do homem vai um X, vai um Y. Não, ele não sabe. Acontece a relação e no meio disso é liberado um e outro. Agora, vamos ver qual espermatozoide vai ser mais esperto. Se vai ser o que é de X ou se vai ser o que é de Y, que vai chegar primeiro no óvulo para fecundar. Mas a mulher, ela só manda X e o homem manda X ou Y. Então, quer dizer que na formação de um feto, de uma criança, de um bebê, de um recém-nascido, seja lá o que for, é, ele vai precisar disso, né? Para ser determinado se ele vai ser homem ou se ele vai ser mulher. Então quer dizer que tem 50% de nascer homem, como tem 50% de nascer mulher. É sabido que a mulher sempre vai mandar o X, que já é o de mulher. E se o homem mandar outro X, aí nasce uma menina. Agora, se o homem mandar um Y, aí fica XY, aí vai ser um homem. É um pouquinho complicado. Seria bom um momento desse, né, pessoalmente. Mandar assim por vídeo, talvez confunda um pouco a cabeça de vocês. Mas estou aqui para tirar dúvidas, certo? Então vamos para frente. Então, no assunto de vocês, vocês receberam a apostila, né, sobre reprodução humana e de cara nós tivemos aí o sistema reprodutor masculino. Então tem aí toda a estrutura do sistema reprodutor masculino, como é que é formado, né, bem bonitinho.
Isso aí está dentro da gente. Eles começam a funcionar, como diz a história, a partir, né, o amadurecimento acontece no homem, por exemplo, entre os 12 a 16 anos. Entre os 12 anos e 16 começa a época fervorosa da puberdade. Então, de 12 a 18 anos é chamado de adolescente. É chamado de adolescente o rapaz ou a moça, né? Por quê? Porque é um período de formação que acontece no interior da gente, principalmente nessa questão sexual, onde os nossos órgãos, né, eles começam a amadurecer e a entrar em funcionamento, de fato. Então, entre os 12 e 16 anos, nós temos aí o período mais forte, mais quente da puberdade, o amadurecimento dos órgãos dentro da gente, dos órgãos sexuais. E você fica com a cabeça muito confusa durante esse período. É tanto que a gente chama, enquanto professor, chama sempre a atenção dos pais durante esse período, porque não é uma fase muito fácil. Todo mundo já passou por essa fase, mas parece que esquecem, né? E aí a gente precisa ter mais uma delicadeza durante esse período. Ó, no sistema masculino, na imagem que eu mandei para você, está lá a vesícula seminal, a bexiga, a próstata, o epidídimo, testículo, saco escrotal, a uretra, pênis, ducto diferente e o osso púbico. Osso púbico. Pronto. Aí pênis. O pênis, obviamente, todo mundo sabe que é do homem, né? Dá uma série de apelidos a esse órgão sexual. Não sei nem por que razão, mas desde criança, né, a gente ouve os mais velhos dando vários apelidos, diz que é feio, mas não é não, gente. O pênis, ele é igual a qualquer parte do corpo da gente. O braço, a mão, os olhos, a cabeça. Tem uma função também importante na vida do homem. Uma função muito importante. Não falo na questão de prazer, viu? Eu falo na questão, por exemplo, de urinar. A gente precisa ter um local para a urina sair. Então, a do homem, ela passa pelo pênis. Claro que não só no pênis em si, passa a ter uma pequena mangueirinha dentro, né? Eu posso dizer assim, que é a uretra, que é onde secreta a urina. E onde é que a urina fica, Isel? Na bexiga. Aí tem gente que diz, eita, bexiga ruim com uma pessoa. Acha que tá dizendo um palavrão, mas não. Bexiga, gente, é uma das partes internas do corpo da gente. E importante, que é onde, né, vai se acumulando aquela água que nosso corpo, né, já usou, nosso sangue já usou e não precisa. E secreta toda, vai botando, armazenando na bexiga. Até que uma hora ela enche, igual a uma bola de assopro, né? Ela enche, e se a gente não secar aquela bola, o que é que vai acontecer? Ela vai estourar. Ou então, no caso da bexiga, a gente vai sentir muita dor se a gente não eliminar a urina. E aí, o pênis, né? Nele está ligado a uretra, que vai secar toda a bexiga, vai tirar toda a água, todo o líquido que o nosso corpo não precisa mais. Quando não é pelo suor, ele é expulso, né, expulsado pelo pênis. Então, no caso do homem, a mulher é pela vagina, o homem pelo pênis, né? Mas que, na verdade, é a uretra que faz isso, que leva. Então, já expliquei, viu? Ó, o pênis, né, um pouco, né, sobre o pênis, a uretra, a bexiga. Mas aí, veja só, outra questão. Todo homem tem uma bolsa, bem um pouquinho abaixo, né? Aí tem a bolsa que muitos chamam de saco, né? Saco, outros chamam dos ovos, essas coisas. Feio, aí é feia essa parte quando diz isso. Mas na verdade é uma bolsa, que é a bolsa escrotal, né, Maurinho? É a bolsa escrotal. E na bolsa escrotal, nós vamos ter dentro dela, né, o saco escrotal, ou bolsa escrotal, nós vamos ter os testículos, que é justamente aquilo que chama dos ovos, né? Então, é chamado de testículo, cientificamente correto. Então,
Nós temos o saco, e que chamam de saco, né? Mas na verdade é. Aliás, saco escrotal, tá certo, né? E dentro dele, os ovos que chama, temos os testículos. Esses testículos, eles vão produzir, gente, os espermatozoides. Vai estar sendo produzido, né? Os espermatozoides. Que esses espermatozoides também será eliminado pelo pênis. Aí depois eu entro nesse detalhe, né? É o detalhe que todo mundo fica, acha que é uma coisona. Então, quando ele começa a produzir, né, o espermatozoide, e aí ele vai secretar isso, ele vai mandar, né, para outros demais órgãos, né, órgãos anexos sexuais. Ele produz, aí depois tem um ducto diferente, que é outro canalzinho, o ducto diferente, que pode ser chamado, que vai secretar, né, de lá do epidídimo, né, vai secretar tudo, aí vai passar lá na próstata e vai passar também pela vesícula seminal, que é onde tem o sêmen. É uma junção, né, o espermatozoide com o sêmen. Então, é normal que durante uma excitação que um homem tenha, ele comece, né, do pênis sair um líquidozinho. Então, aquele líquidozinho, caso ele não seja urina, é um líquidozinho um pouquinho mais grosso, ele é chamado de sêmen, né? E quando acontece a ejaculação, né, ou seja, quando ele se masturba, aí sai o espermatozoide. Entenderam? Então isso tudo é produzido no interior da gente. A próstata, ela é um órgão, né, que proporciona, de certa forma, todo esse prazer. E tem que ter cuidado. Quando a gente chega a uma certa idade, isso já vai para Maurílio, serve também para as meninas saber, porque vocês têm pai, têm irmãos. Então, quando a gente chega a uma certa idade, a próstata ela começa a aumentar o tamanho. Isso pode ser de origem maligna, como pode ser de origem benigna. Benigna quer dizer, né, porque ela cresce, mas não quer dizer que ela seja câncer. Só que quando ela cresce, ela começa a interferir na urina. Ou seja, ela cresce a ponto que começa a comprimir a uretra. E aí o homem vai ter mais dificuldade de esvaziar a bexiga. Aí o que é que isso acontece? Como ele tem dificuldade de esvaziar a bexiga, pode levar a sérias infecções. Aí sim pode acontecer de virar câncer. Então não quer dizer que o fato da próstata estar grande seja maligno. Eita, já é um tumor, tem que... Não. Mas de certa forma não pode deixar que ela fique dessa forma. Aí existem os tratamentos, né? Tem o urologista, que é quem trabalha nessa área e vai fazer os encaminhamentos, o caso cirúrgico, né, para fazer a diminuição dela. Então, toda próstata masculina ela tem um tamanho, um padrão. Se ela passar daquele tamanho, né, que é determinado lá que o Ministério da Saúde tem lá, essas coisas tem já, né, na saúde tem determinado, se ele passar daquele tamanho, aí a pessoa tem que passar por um processo cirúrgico, o homem no caso, entenderam? E também pode ser maligno. Aí se for maligno, aí tem que ver, né? Quais medidas devem ser tomadas. Mas, geralmente, para ele se tornar maligno, né? Virar câncer, tem que ser um descuido muito grande. Ou seja, então, a partir dos 50 anos, o homem deve fazer o PSA, né? Que é o exame para saber a situação da próstata. Tem deles que têm medo de fazer o toque, né? Que o toque é feito pelo ânus. Então, pode fazer o de sangue ou fazer um abdômen total, né? Uma ultrassonografia do abdômen total, que também ela diz como é que está a situação da próstata. Também, na família, que tem casos, né? Que a gente tem os antecedentes da gente, que poderiam ter tido caso de câncer na próstata, tem que também fazer aos 40, 45 anos. Porém, a partir dos 30 anos, quem quiser fazer 20, fica à vontade, não tem problema nenhum. Tá fazendo exame, né, de si mesmo para saber como é que está o corpo.
É melhor é prevenir do que remediar, não é? Do que depois não tem mais jeito. Então tá aí. Então, só voltando a repetir, o pênis, como falei, como vocês têm na apostila, né, órgão reprodutor e excretor do organismo masculino, né, que secreta tanto a urina, como também elimina os espermatozoides. Bolsa escrotal é uma cavidade que é alojada e projeta os testículos, sendo responsável pela manutenção da temperatura adequada e fisiológica destas estruturas, no caso onde fica lá os espermatozoides, né? Eles guardam. E em um certo momento vai secretar, né? Testículos são glândulas, no caso o testículo é a bolinha, né? Os ovos. Glândulas que além de produzirem os gametas masculinos, espermatogênese, no interior dos túbulos semíferos, a partir de células germinativas primordiais, possuem células intersticiais e que sintetizam a testosterona, hormônio sexual masculino. Outro ponto importante. A mulher, ela tem o hormônio, nós vamos ver já, né? Que tem esses dois tipos de hormônio, né? Testosterona e progesterona. Então, a mulher, ela é progesterona. E nós, homens, temos testosterona. Entendeu? É outra diferenciação que tem do ser homem e do ser mulher também, além dos órgãos sexuais, né? Que diferencia o homem e a mulher. Então, nós temos testosterona e elas têm progesterona. O epidídimo é um ducto formado por um canal emaranhado que coleta e armazena e conduz os espermatozoides. Tá vendo? Foi o que eu falei, né? É uma espécie de mangueirinha, vou chamar assim para vocês entenderem melhor, né? Que vai levar dos testículos, né? Para passar pelos órgãos anexos sexuais que temos. Daqui a pouco eu falo também sobre eles novamente. Canal diferente, canal que transporta os espermatozoides do epidídimo até um complexo de glândulas anexas. Aí as glândulas anexas são essas, né? Que é a próstata, as vesículas seminais e as glândulas bulboretrais, né? Então tudo isso aí vocês têm em mãos, né? Esse material. E isso é o que forma o sistema reprodutor masculino. Entenderam? Bom, agora a gente vai ver um pouco sobre o feminino. Então, passando para frente, o sistema reprodutor feminino tem aí, que é, né? O útero, a tuba uterina, que os chamamos de trompas, o ovário, vagina, colo do útero. Então, isso aí são os órgãos genitais femininos. A mulher tem mais dificuldade de conhecer. Eu lembro que uma professora, uma palestrante diz, né, que o certo é a gente colocar um espelho entre as pernas, principalmente a mulher, para poder conhecer melhor as partes do corpo. Não faz vergonha nenhuma. É bom que a gente tome conhecimento completo do nosso corpo para evitar problemas futuros. Bom, aparentemente, né, parece que a mulher tem menos coisa que o homem, mas não, gente. É mais complicada ainda, eu acho, particularmente. Por quê, né? Vamos saber disso. Então, a vulva. Vulva ou pudendo é o conjunto de estrutura que forma o aparelho reprodutor feminino externo. Então, externo é o de fora. Aí nós temos o que fora? Lábios, vagina, orifício da uretra, abertura da vagina e o clitóris. Esses lábios, né? Vocês sabem muito bem que a vagina tem esses lábios, os lábios maiores e os lábios menores, tudo usado para proteção da mesma, porque a vagina é um local muito, gente, mas muito, muito, muito sensível, né? Assim como o pênis é sensível, a vagina também é, eu acho até mais, porque é justamente por lá que vai passar uma vida, né? Normalmente é por onde nasce um ser humano. Então é um local que tem que ter muito zelo, muito cuidado para evitar problemas no futuro. E é fácil de adquirir certas doenças, né? Que todas as mulheres nascem
né, com o vírus já, que é o famoso HPV, toma até uma vacina, né, para que não se desenvolva câncer no futuro. Então quer dizer que as mulheres já nascem propensa a desenvolver câncer no colo do útero, caso não tenha os cuidados adequados. Ah, uma coisa, tem a vagina, e no mesmo canal vaginal, vocês sabem que passa, né, além do da menstruação, que é um, tem o da urina. É, tudo próximo. Então, na urina, quando faz xixi, passa certas bactérias. Então, sempre tem que ter zelo. Sempre limpar direitinho quando fizer xixi. Ter tudo, lavar bem, né? Também não é para largar sabão. Sempre ter cuidado. Geralmente tem deles que casos que usa até o shampoo, que é menos ofensivo do que o sabão. O sabão ele contém substâncias químicas muito fortes que podem fazer mal a essas partes íntimas da gente. Sabonete mesmo já é de bom tamanho, mas sempre ter zelo e cuidado. Sim, aí continuando. E o clitóris é o que dá prazer. A mulher sente prazer com o clitóris, né? É uma glandezinha e ela dá prazer, porque senão não teria graça ter relação nenhuma se não existisse o clitóris. E antes da mulher ter a primeira relação, ela tem o ímen, que se rompem, né? É uma pelezinha que fica na vagina mesmo, que no primeiro ato sexual rompe e há até sangramento. E dependendo da forma como for ter essa relação, pode dar até hemorragia. Então, é uma coisa que precisa ter muito cuidado. Lábios vaginais, grandes e pequenos lábios. Essas dobras de pele formadas por tecidos adiposos são responsáveis pela proteção do aparelho reprodutor feminino, como eu já falei para vocês. O clítoris, órgão sensível do organismo feminino. Sensível, que é o que dá prazer. Ele é sensível, melhor que dá prazer, viu? Todas têm, as mulheres. Vagina, canal que recebe o pênis durante o ato sexual, servindo também como conduto para a eliminação do fluxo menstrual e concepção no momento do parto normal. Então já estão vendo qual é a função também da vagina, né? Elimina a urina, recebe o pênis, é por onde passa a criança e é por onde também a mulher menstrua. Quando ela vai ter bebê, há uma dilatação. Quando há essa dilatação, aí a criança nasce. Quando não há essa dilatação, aí vai o processo, o outro processo, que é o parto cesariano. Pronto. Aí o útero, órgão, recepciona o ovigoto e proporciona o seu desenvolvimento durante o período gestacional, que o útero está ligado à vagina, né? Além de proteger o embrião contra choques mecânicos, também impede a transposição de impurezas e micro-organismos patogênicos, além de auxiliar na manutenção da nutrição, formação da placenta e cordão umbilical, que é o que se forma dentro, o útero serve para isso. Então é ele onde fica a criança quando é fecundado o óvulo, né? Quando acontece a relação entre o homem e a mulher, que o homem manda o espermatozoide, a mulher manda o óvulo, que acontece a fecundação, essa fecundação acontece nas trompas, né? E aí das trompas desce e vai lá para o útero. Aí o útero já vai estar preparado para receber esse novo ser, que todo mês o útero se prepara. Antes da menstruação começa toda a preparação. Quando a mulher menstrua, é porque não houve gravidez, né? E aí quando a mulher não menstrua, isso no caso de ato sexual, viu, gente? Entenda. Porque tem outros casos também que eu ainda vou falar pra vocês, também quando a mulher não menstrua. E aí quando não menstrua é porque tá se formando uma nova vida lá dentro, né? Isael, mas eu não tive relação com ninguém, não tô menstruando. Aí já é um problema que pode ser causado por cisto, né, por mioma, e aí tem que procurar o ginecologista, enfermeiro ou ginecologista, para saber o que é que você deve fazer. Porque o normal é que toda mulher, depois que atinge a puberdade, ela menstrue,
Do mesmo jeito que o homem, né, quando atinge a puberdade, produz espermatozoide. Então, se a mulher não menstrua, então ela tem que procurar um médico e saber o que está acontecendo. Se não teve nenhuma relação. Também pode acontecer de ter relação e não menstruar. Então, isso também é um problema que está ligado a essas condições, né? Essas situações que eu falei aqui. Ou é porque tem um mioma ou tem alguma patogênese. E tem que ver, né, uma patologia. Tem que saber o que é direitinho para poder tomar as providências. Porque o correto é que todo mês aconteça a menstruação. Pelo menos é assim que nós aprendemos. Aí, vejam só, né? Então, o útero serve, aí cria a placenta, que é onde também a criança fica nessa bolsa, né, com o líquido amniótico, fica ligado por um cordão umbilical, ou seja, a criança não vai ter contato, nós vamos ver mais na frente, que vocês já viram, não vai ter contato com o sangue materno durante a gestação, ele só vai ter contato a partir do nascimento, que vai haver um rompimento. Mas até então, né, não tem contato. Porém, a criança, ela vai se nutrir daquilo que a mãe se alimenta. Então, por isso que uma grávida tem um ditado popular, né? Que come por dois, realmente. E aí tem que ver também o que é que vai comer e o que é que vai beber, para não afetar esta criança. O sangue não tem, mas o que come tem contato direto com a criança, ou bebe. Aí tubas uterinas, que eu já falei, ou trompas de falópio. São ovidutos que possuem numerosos cílios em sua superfície interna e desempenham a função de transportar o óvulo, o ovocito secundário do ovário até o útero. Normalmente é nas trompas que ocorre a fecundação, ou seja, o encontro do espermatozoide com o óvulo. Então, tem as trompas, aí ligada à trompa tem o ovário, né, que são glândulas responsáveis pela ovulação e produzem também os hormônios sexuais estrogênio e progesterona, que eu falei que é o hormônio da mulher. E o estrogênio também, ele é produzido durante todo o período menstrual da mulher. Desde o primeiro momento que ela menstrua até a menopausa, ela produz estrogênio, que também é muito importante. Quando a mulher para de produzir estrogênio, né, é porque ela está na menopausa, ela está deixando de menstruar, e aí vem outros problemas de saúde. E a progesterona, que é o hormônio feminino. Então, o ovário é onde fica, né, os óvulos. Onde estão os óvulos, que ele libera, né, todo mês ele libera, que é quando acontece a menstruação, ele libera para ser fecundado e nascer uma vida. Aí, quando ele libera, vai para trompa, né, o óvulo vai para a trompa. E quando ele libera que vai para a trompa, que acontece a relação sexual e a mulher nesse período ela tá fértil, né? Ela tá pronta para engravidar, aí o homem lança o espermatozoide, e os espermatozoides vão correr, né? Lá os bichinhos, para ver quem primeiro chega no óvulo. Aí entre eles pode ir um masculino e pode ir um feminino. Primeiro que chegar é o que fecunda e aí vai dar origem ao ser. Então vai aí lá na trompa acontece a fecundação. E aí depois, né, de alguns dias, poucos dias, ele vai e desce para o útero. Lá ele se acomoda no útero, porque o útero já está todo preparado, né, com endométrio e tudo mais, para gestar uma vida. Gente, esse primeiro vídeo eu vou parar por aqui e o próximo vai dar continuidade ao assunto.